Glória a Deus. Bora lá, amados. Nós vamos fazer o seguinte, continuar, porque eu não sei se vocês lembram, mas eu lembro da aula passada do finalzinho e eu pedi para que vocês me lembrassem. E aí não sei se vocês me lembram do pedido que eu fiz, da lembrança que vocês tinham que me lembrar. Lembram? Eu lembro porque eu vi o vídeo hoje, né? Senão a gente não dá conta não. Mas a lembrança seria o seguinte, para a gente falar dessas últimas duas igrejas do capítulo 3, que na visão, né, no entendimento daquela interpretação que as igrejas podem sim representar características da igreja ao longo do tempo, né? Vocês lembram disso aí, né, que nós falamos, lembra? Lembra? Não estava, né? Então, graças a Deus. Falando sobre as igrejas representarem, né, épocas da igreja na história por conta das características que cada igreja tinha, né? Então aquela igreja que perdeu o primeiro amor do primeiro século, a Éfeso, a igreja perseguida do ano 100 ao 312, que é a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja mundana, a igreja que casou ali com o Estado, do ano 313, isso, até 600, aí é aquela igreja, a Tiatira, que seria mais mundana, né? Sacrifício de trabalho, isso, profano. Isso, então essas igrejas, as da Ásia Menor aqui, elas trazem características que são semelhantes às características que a igreja teve na história, né? Nesses períodos aí. Não pode ser assim, tão coincidência dessa forma. Eu acredito sim que essa abordagem de interpretação ela tem uma certa lógica, embora nem todos concordem com isso, tá, irmãos? Então é por isso que eu falei, eu estou trazendo aqui uma possível interpretação que para mim tem sentido, né? Mas também fala assim, não, André, eu acho que não é bem isso, não tem problema, é uma abordagem aqui que eu acho lógica, né? Mas não é absoluta não. Então essas três últimas, que é a Filadélfia e a Laodiceia, a Filadélfia seria essa igreja missionária, essa igreja evangelizadora, essa igreja que foi aberta a porta, né? E ninguém pôde fechar essa porta, a porta da evangelização e tal, que de fato caracterizou a igreja desde o ano 1750, onde teve os grandes evangelistas, né? Os grandes chamados, alguns chamam de avivalistas, John Wesley, Charles Wesley, né? Surgiram muitos missionários de lá para cá, do século 18 para cá. E inclusive a gente é fruto no Brasil dessa evangelização, né? Dessa ação aí desde esses séculos e tal, que onde veio mais forte aqui a igreja congregacional, batista, presbiteriana e por último aí o movimento pentecostal, né? O pentecostalismo através dos dois missionários suecos, o Daniel Berg e o Gunnar Wingren, batistas, porém chegaram aqui e aí foram rejeitados pela igreja batista porque vieram trazendo essa questão do falar em línguas, profecia, batismo com o Espírito Santo, que a igreja, no caso batista tradicional da época, rejeitou. Mas eles foram frutos aí de um dos últimos avivamentos que nós tivemos no século passado, 1904, mais ou menos, lá em Los Angeles, Estados Unidos, né? Na rua Azusa mais precisamente. E então, essa igreja missionária que dos Estados Unidos se espalhou, inclusive veio para o Brasil, até a década de 80 mais ou menos, no Brasil era muito forte a questão do evangelismo, missões e tal, década de 80. E no mundo tinha um certo movimento também, Congresso de Lausanne em 1974, né? Os líderes mundiais, o Billy Graham, que foi um dos últimos que faleceu, acho que é no ano passado, né? É que eu me perco um tempo e espaço, acho que foi ano passado, o Billy Graham aí, o grande evangelista e tal. Então ainda havia essa característica em muitos pontos da igreja no mundo. A gente está avaliando aquilo, não é local, é mundial, tá? E aí essa última igreja chamada Laodiceia seria a igreja que tem a característica de acomodada, uma igreja que tem estrutura, né? Tem dinheiro, tem influência na sociedade no sentido que tem pessoas importantes, mas é uma igreja que está morna, é uma igreja que não faz diferença nenhuma. Ela é grande no sentido que conquistou muitos espaços, tem estrutura, riqueza, muita gente, mas inclusive Jesus batendo, quer dizer, do lado de fora. Então é uma igreja que talvez está em atividades que não incluem Jesus, atividades, liturgia e pregações e programas no seu dia a dia, mas Jesus, ou seja, a pregação do Evangelho
né? O evangelho puro, simples, o anúncio da salvação talvez esteja para fora da igreja, e Jesus aí querendo entrar no capítulo 3, no verso de número 20, né? Figuradamente aí dizendo que Jesus está batendo a porta aí dessa igreja. Então essas igrejas, as características dessas duas igrejas, mais ou menos, elas convivem hoje, se fosse nessa abordagem, convivem hoje as duas juntas. Então, porque tem parte, né, da igreja que é de fato essa igreja que ainda investe em missões, que ainda se preocupa com a salvação de pessoas, salvação de almas, e ainda, então, assim, é a igreja do final dos tempos, ou seja, ainda tem os remanescentes, poucos, mas ainda a igreja tem esse perfil de acomodados. Então é possível que mais vai chegando o final dos tempos, mais ainda essa igreja vai se mostrando apática, né? Essa igreja vai se mostrando sem paixão, sem amor mesmo às almas perdidas, ao próprio evangelho. E aí, claro, como Deus nunca deixou na história sem testemunho, então haverá sempre um remanescente, que são os poucos, aqueles que muitas vezes não têm expressão, né? Como igrejas mesmo autônomas, igrejas sem muita tradição histórica, mas de repente são essas que estão sendo o testemunho de Deus em muitos lugares e alcançando muitos lugares que talvez essas grandes já não queiram mais alcançar, porque já estão grandes, já não querem mais avançar, ir além mar, investir, né, tanto tempo, dinheiro e aleluia, glória a Deus, tanto tempo, paz, tanto não tempo. Pega na minha mão. Olha aí, ó, tá gelada, faz assim igual o Hitler fazia. Paz, Deus não faz. Mas vamos lá, ó, bata a palma assim, esfregue, que coisa a mão. Então, amados, o que acontece? Então, essa realidade do capítulo 3, acabando então a igreja, o capítulo 4, que é o que eu quero entrar hoje, e eu quero falar um pouco de cada capítulo, né? Vamos ver se eu consigo aí até o final do livro. Oi? O que é Deus? Os livros. Está aqui? Não, um livro para comprar, irmão. Como que é um negócio? Você vai ir, marcar um dia para ir comprar aqueles livros? Eu vou comprar um daqueles. Sim, no intervalo eu combino direitinho. Bora lá, no intervalo. Vamos ver aqui, varão. Ó, então o capítulo 4, amados, ele é interessante. A gente agora precisa observar, né, os detalhes. Se os detalhes, para entender o livro de Apocalipse, eles vão ser muito importantes, cada expressão e tal, a gente vai aqui destacar. Por exemplo, capítulo 4. Então, para lembrar também, qual é o método que nós estamos estudando na escola de interpretação? Quem lembra? A forma de interpretar. Vocês lembram as formas que tem? Ixi. Então você me pegou. Que eu falei na aula passada, se cai na prova um negócio desse. Você falou na aula passada? Sim, falei, comecei dizendo isso, uma das primeiras coisas. Quais são as formas de interpretar? Tá vendo só? Você estava olhando para mim. Eu fiz uma pergunta para você, inclusive, o que significava aquilo. Isso. Aí, ó. Com medo de errar. Não, mas vocês têm razão de errar, está aqui para aprender. Não vale nota, inclusive, é melhor errar agora do que na prova, né? Quais são as formas de interpretação? O preterista, que vai considerar que o livro de Apocalipse todo ficou no passado e se deu, né, no passado. Preterista. Futurista, sim, não, mas vamos ver as... Então a preterista, a futurista, a histórica, a simbólica, né, e a eclética. Lembram disso aí? Então, Aquele marcou tudo aqui, eu não estou entendendo nada. É por isso que vocês precisariam estar anotando aí. Então a preterista, a histórica, a futurista, a simbólica e a eclética são as 5 formas, né, assim, os 5 métodos de interpretar o Apocalipse, as 5 escolas de interpretação, isso. E nós estamos então considerando a futurista. A futurista vai considerar o quê? Até o capítulo 3 são os relatos que se deu na história, tá? Então, ou seja, aconteceu lá no primeiro século, lá com aquelas igrejas, 7 igrejas da Ásia lá, então ficou lá no primeiro século. A futurista considera isso. E essas igrejas, inclusive, foram igrejas, né, e de fato foram, na história, ali no primeiro século, na Ásia, chamada Ásia Menor, e essas igrejas, então, o capítulo 3 vai relatar aquele tempo. A partir do capítulo 4, são eventos que não aconteceram ainda, que vão acontecer.
Então o capítulo 4 diz respeito ao futuro, é por isso que é futurista, tá? Então o livro aqui como tendo o seu cumprimento ainda no futuro, não se deu. Então é essa abordagem que a gente vai usar aqui para abordar o livro de Apocalipse. Tudo bem, amados? Então vamos lá, o capítulo 4, verso 1. Vamos abrir a Bíblia agora, ou ligar a Bíblia, né? Tá ligado? Tá conectado, tudo certinho aí. Então capítulo 4, versículo de número 1. Depois destas coisas, olha como começa. Depois do quê? Depois da era da igreja. Pode colocar aí, que essa expressão equivale depois da era da igreja, tá bom? Depois dessas coisas, ou seja, depois da era da igreja, depois da, que alguns chamam, a gente vai falar sobre dispensacionalismo, que é uma forma de abordar também, tá bom? Não é que eu estou falando aqui que eu concordo com tudo, tá, irmãos? Eu só estou apresentando o que está na praça. Depois eu vou até colocando de repente a minha preferência, a minha posição em uma coisa ou outra. Não é porque, olha, André, mas você falou isso, então você concorda nisso? Não, eu estou apresentando o que tem na praça. Depois da era da igreja. Isso, depois dessas coisas equivale a dizer depois da era da igreja. Porque os dispensacionalistas, que são aqueles que dividem a história em dispensações, né? O que seria dispensações para as pessoas? A gente vai entrar depois no detalhe. São épocas onde Deus age, onde Deus opera na humanidade de diferentes formas. Por exemplo, existia a dispensação da inocência antes do pecado, da consciência depois do pecado, a era patriarcal, né? Os patriarcas, a época da lei, a época da graça, a época da grande tribulação, do milênio. Então eles vão dividindo a história, né? Vão fracionando a história, onde Deus foi agindo em cada período desse de uma forma diferente, se revelando de forma diferente. Então eles consideram, por exemplo, que desde a vinda de Jesus, a vinda do Espírito Santo, a morte de Jesus na cruz, a vinda do Espírito Santo, até o arrebatamento da igreja, isso é chamado de a época da graça, onde as pessoas são salvos, né? Aí pela mensagem do Evangelho, a graça de Deus, aquela coisa toda. Depois do arrebatamento, então haverá a grande tribulação e depois o milênio. Então são épocas, períodos aí onde as pessoas serão salvas de uma forma diferente por Deus, e Deus vai agindo na história. Então os dispensacionalistas vão considerar isso. Então depois dessas coisas, equivale a dizer depois da era da igreja. Olha só, então depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e é a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito. Olha, de novo, hein? Lá no capítulo 1, verso 9 e 10, né? Ele foi aqui de novo. Arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe, símbolo de santidade, tá? Dizem alguns aí essa pedra de jaspe. E de sardônica. Sardônica simbolizava a retidão. E o arco celeste, o arco-íris, né? Símbolo da esperança. Lembra lá de Gênesis, quando depois do dilúvio veio o arco-íris? Então, símbolo da esperança. Estava ao redor do trono e era semelhante a esmeralda. Esmeralda simboliza alguma coisa que eu não anotei, não. E ao redor do trono havia 24 anciãos, 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre a cabeça coroas de ouro. Esses 24 anciãos, alguns pensam que representam os 12, seriam 12 representando as tribos de Israel, né, o povo de Israel, e 12 representando os apóstolos, ou seja, a igreja. Então esses 24 anciãos estariam lá nessa visão de João, né, a representação da totalidade do povo de Deus lá no céu. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. E lembra do número 7, irmão? 7 sempre como sendo a expressão da perfeição, da plenitude, né? E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Esse mar de vidro, muitos colocam esse simbolismo como sendo uma multidão. Mar,
geralmente, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a gente vai ver a besta que sobe do mar, ou seja, das nações, tá? Então o mar sempre nesse simbolismo de nações, de povos, né? A terra será como um mar agitado, os ímpios, ou seja, gente perturbada e tal. Então o mar aqui representa uma multidão, tá certo? De salvos no caso, né? Então ele viu isso no céu, o João, e viu lá então semelhante ao cristal, né? E no meio do trono e ao redor do trono 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Ô irmãos, olha, vocês lembram de alguma passagem no Antigo Testamento que vai trazer mais ou menos o mesmo relato? Não? É importantíssimo a gente ter um conhecimento todo da Bíblia. Isso que é o interessante. Quando a gente vai estudar Apocalipse, é bom que a gente tenha um conhecimento básico, né? Por exemplo, aqui a imagem dos querubins, que apareceu em Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 10, é a mesma imagem. Então aqui o João está vendo um querubim. E aí a gente precisa inclusive entender o porquê que ele tem 4 rostos e o que representa esses 4 rostos do querubim, porque não é o querubim exatamente como ele é, essa visão, como a de Ezequiel, Deus queria passar uma mensagem, não é? Então um querubim representa, tendo 4 rostos e de animais conhecidos na terra, então existe uma mensagem aqui. Então eu nem vou falar o significado, só para trazer atenção para vocês, que aqui a gente está vendo ou revendo, né, ou lendo uma visão que já foi relatada lá em Ezequiel, lá atrás. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por detrás, e por dentro, estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: isso de dia e de noite é uma representação, porque no céu não tem esse negócio de dia e noite, é só para que a gente entenda que era algo que não cessava. Olha só como é importante a gente fazer ter esse discernimento de linguagem. É por isso que muitos, quando leem o Apocalipse, vão interpretar literalmente, eles pecam na interpretação, porque observou de uma forma errada. Olha a gente aplicando a hermenêutica que a gente aprendeu lá atrás: observa errado, interpreta errado e aplica errado. Lembram dessa regrinha? Lembram mesmo? Sim? Senhora? Tá bom. Lembra que não teve aula? Lembro que teve essa matéria, né? Pelo menos. O Yuri acho que não estava ainda, né? Mas você vai pegar essa matéria lá na frente. E aí, então, nem de dia e de noite, né? Eles cessavam, descansavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Olha que coisa interessante. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se do que estava assentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criados. Então aqui há o primeiro hino de louvor a Deus, que é visto por João na eternidade. Tem outros 5, tem outros 4 no caso, são 5 hinos, né? Do capítulo 4, do verso 8, vai até o capítulo 5, verso 13. Então, o que João vê na eternidade no céu são louvores, adoração contínua. Então, a gente aprende aqui que a eternidade e que o céu, ou seja, a presença de Deus, há uma adoração contínua, a festa, a celebração, há louvores a Deus. Olha que coisa interessante, irmão. E tem ainda irmão que fala assim: irmão, não vai ser chato esse negócio de ficar lá, glória a Deus, aleluia. Não é bem assim, né? Mas o ambiente é esse, de louvores a Deus, de glorificação a Deus, né? De celebração. Então não há motivos para pranto, não há motivo para lamentação, não há motivo para choro. A gente vai ver isso aqui mais para frente, que esse negócio de choro, de enfermidade, de tristeza, de angústia, isso não existe. Isso não entra no céu. O céu é um lugar de plenitude. A presença de Deus é um lugar de harmonia, de felicidade plena, de gozo contínuo, né? Então é um negócio assim muito interessante e consola, e consolava muito mais esses irmãos do que nós, porque a gente vive um bem bom relativamente, se for comparar com os irmãos daqui, desse tempo.
Se for comparar com os nossos irmãos que sofrem perseguição na Coreia do Norte, né? Perseguição em outros países aí onde o Estado Islâmico impera e eles são mortos, torturados, perseguidos. Então, para eles, essa mensagem do Apocalipse talvez seja mais real. Para nós, às vezes, é meio distante, né? Por isso que a gente às vezes ouve, a não ser que esteja passando mesmo aquela tribulação, dificuldade, que são períodos que a gente passa, né? Todos nós cristãos, principalmente os cristãos mais, vamos dizer assim, dedicados a Deus, parece que de quando em quando tem umas provações, umas angústias, umas dificuldades. Então, nesse momento, a Bíblia ela tem uma mensagem de consolo que faz mais sentido para nós, né? Às vezes pregar um sofrimento para uma pessoa no Morumbi nem sempre cabe, né? Uma pessoa saudável nem sempre aquilo vai fazer sentido. Então, vai tudo bem, talvez aquela mensagem agora para quem está na aflição, que é a maioria, muitas vezes, né, na dificuldade, não é só estou falando de financeira, não, só privação financeira, estou falando de diversas angústias que a gente enfrenta. Inclusive eu preguei nesse domingo, né, por que os justos sofrem, né? E aí eu sei que para alguns vai fazer sentido, para outros não. E aí, aqui a gente percebe que o capítulo 4, verso 8, então começa o primeiro hino, capítulo 4, verso 11, o segundo, capítulo 5, verso 9, o terceiro hino, verso 10, o quarto, capítulo 5, aliás, é isso mesmo, capítulo 5, verso 11 e 12 e o capítulo 5, verso 13, então são 5 hinos, né? Vamos ler o capítulo 5, irmão? Ah, tá, como que Deus é adorado? Qual é o motivo que Deus é adorado aqui nessa visão de, embora seja uma visão, era algo real, irmãos. É isso que a gente precisa também atentar aqui, certo? Tem que atentar, não é ser atentado, é atentar. A gente tem que perceber aqui. Note que é uma visão, mas embora seja abstrata porque é uma visão, mas é uma realidade. Não é uma visão ilusória. Ele não está vendo uma miragem. Não é algo que não existe. O que Deus fez aqui foi, na verdade, levar, olha só, João literalmente levou ao céu, como fez com Paulo. Levou o seu espírito ao céu. Seu entendimento, sua consciência, o seu espírito mesmo, ele, quer dizer, né, ficou o corpo dele aqui, o corpo ficou aqui arrebatado, mas o espírito foi levado por Deus. Então, para Deus isso não é maravilhoso, isso não é algo impossível e nem é algo assim extraordinário. Deus pode fazer isso tranquilamente a hora que quiser, com quem quiser, arrebatá-lo em sentido, é lógico que essa pessoa vai ficar aos nossos olhos como desmaiada, inconsciente, mas é Deus que está transportando o seu espírito, a palavra é essa mesmo. Para nós talvez soa um negócio meio espírita, meio, né, assim e tal, porque tem uma ideia, mas é isso que aconteceu literalmente. Deus levou então João ao céu e mostrou as coisas lá. É o que está escrito aqui no capítulo 4 que a gente leu, no verso 2, fui arrebatado em espírito, olha só, eu fui levado, fui arrebatado em espírito. O verso de número 1, né, ele ouviu uma voz dizendo assim, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Ou seja, depois dessas coisas, olha o que vai acontecer. Sobe aqui, eu vou te mostrar. E ele foi arrebatado no espírito e levado ao céu. Então ele estava vendo aquilo que estava sendo processado no céu. Tá certo? Isso aqui, o que aconteceu lá, na verdade não aconteceu lá, que a gente está falando que vai acontecer no futuro. Mas o que acontece hoje. Porque a eternidade não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Lembra que a gente falou? Então essas coisas aqui estão acontecendo agora no céu, as mesmas coisas. É isso que está acontecendo. Porque há 2000 anos atrás, para nós na história, João viu isso. E João, ele relatou isso. Só que isso está acontecendo na eternidade. Então na eternidade, tanto faz 2000 anos para trás ou agora. Dá para compreender isso mesmo, amados? Tranquilo? Então é um eterno presente. O que João viu é o que está acontecendo agora. E o que vai acontecer, não é que vai acontecer, porque é difícil a gente não usar os verbos, porque a gente vai tratar de passado, presente e futuro. Né? Então a gente tem que usar verbo. Aconteceu, vai acontecer, está acontecendo, mas na verdade, a realidade da eternidade é um eterno presente. E aliás, na ótica de Deus, é um eterno passado. Porque ele diz assim, eu vou te mostrar aquilo que já aconteceu. Olha só, tenho dado para você. Os verbos que Deus usa é como se ele já tivesse feito as coisas. Está muito na frente.
O Cordeiro que já foi morto desde a fundação do mundo. Olha só, irmão, mas Jesus veio há 2000 anos atrás, ou seja, talvez 4, 6 mil anos depois da criação, ou milhões de anos, dependendo da ótica, né? Da visão que tem, da abordagem que tem, quanto tempo tem a Terra. Mas na fala de Deus é sempre assim, ó, já aconteceu, já fiz isso, já está tudo certo. Na ótica de Deus já está tudo resolvido, tudo já está determinado e tudo já está consumado, tudo na ótica de Deus, na presença de Deus. Ele abarca tudo isso. Agora é a gente que está nesse processo histórico, nesse processo de redenção, né, acompanhando tudo isso. A gente só enxerga para trás, para frente para nós é obscuro, a gente não sabe. Às vezes nós já estamos lá na eternidade. Na ótica de Deus já está tudo certo. Não, estou falando, às vezes nós já estamos lá na eternidade, só que nós não sabemos. Mais ou menos. Mas Ué, se na Deus, ótica, sim. Se Deus já fez tudo e Ele sabe, Ele pode olhar para nós e falar, vocês estão aqui. Na Ou ótica, não. isso. Não. Mas era bom. Na verdade, nós não estamos lá porque estamos aqui. Mas Sim. na ótica de Deus, Ele já está vendo o seu povo com Ele. Ele está vendo, porque Ele abrange tudo isso. Hã? Amém? Nós todos, né? Ô Senhor, Vê nós. olha por nós, né? Olha por nós. Então, amados, essa é a realidade, né? Então, Deus, Ele é adorado aqui na eternidade por um motivo. E o motivo está aqui, ó, no verso de número 11. Esse é o motivo. Por que os 24 anciãos que representam, então, a totalidade de resgatados e de salvos, né, os que representam o Antigo Testamento, os 12 patriarcas, as 12 tribos, nos 12 anciãos, e os mais outros 12 que representam os 12 apóstolos, ou seja, a totalidade do povo de Deus que é resgatado. Qual é o motivo? Por que eles louvam a Deus? Por que João vê eles lançando suas coroas, dando glória, louvores, ações de graça, é o que está escrito aqui, né? Honra e tudo mais aí a Deus? Por quê? Porque o verso 11 diz assim, olha o motivo que os fazem adorar. Digno é, eu lembrei agora, não tem uma música aí, estão cantando aí na igreja? Não, o que os anjos veem? O que os anjos veem? Que os fazem adorar. Se prostrar, né? O que eles veem? Nunca ouviu? Você lembra, né, Yuri? Então, assim, o que os anjos veem? O que eles contemplam? O que fazem eles se prostrarem? Então, aqui, olha que coisa interessante. O verso 11 é possível que responda essa pergunta aí do músico. Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criastes todas as coisas e por Tua vontade são e foram criadas. Deus está sendo adorado aqui na eternidade pelo fato de ser criador e criou todas as coisas. Por isso, por esse motivo, Ele é digno de ser adorado, porque Ele é criador, irmãos. Por direito de criação, né, ou melhor, por direito de criador, Ele pela sua criação, Ele é adorado, porque Ele é criador. Então Ele é digno de ser adorado, porque Ele criou todas as coisas e pela vontade dEle, elas são e foram criadas. Olha que coisa interessante. Capítulo 5, a visão continua, e aí João vai dizer assim: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro nem olhar para ele. Então ninguém no céu, os anjos, todas as criaturas, nem um salvo que poderia, ou porventura estava, ou, aliás, os salvos que estivessem lá, né? Os apóstolos, os discípulos, nem na terra, nenhum daqueles que estavam vivendo ali, intelectuais, olha só, imperadores, nem os próprios apóstolos, inclusive, nem João, nem nenhum dos apóstolos, nem os debaixo da terra, ou seja, todos que passaram na história humana, ninguém era digno. Os profetas, os patriarcas, Moisés, Elias, Jacó, Eliseu, pode pôr todo mundo aí, ninguém era digno, todos os homens de Deus, ninguém era digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. Olha que coisa interessante. E esse livro selado com 7 selos, é assim, o selo era um lacre, espécie de um lacre,
que não podia ser aberto, a não ser aquele, porque o selo tinha a marca de autoridade em quem lacrou ele, né? Então, quem podia abrir? Quem era digno de abrir? Ninguém. Olha que coisa interessante, o verso número 4. E aí o João então começou a chorar muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Esse livro, o que representa então, irmãos? Os 7 selos, que a gente vai estudar mais para frente, acho que a partir do capítulo 6. O que representa então esse livro? É o desenrolar da história humana. Olha só, cada selo que é aberto é um acontecimento que se faz aqui no livro do Apocalipse, sequencial inclusive, né? Então assim, o que é esse livro aqui? É o relato, é a revelação do desenrolar da história humana, é o desfecho da história da humanidade. Olha que coisa interessante. Então ninguém era digno. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais vivente, e entre os anciãos um cordeiro como havido sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Olha os 7, os números começando a aparecer aqui com mais frequência. E olha que coisa interessante, amados, vale a observação. Quando o ancião lá, ele disse para João: está aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o que venceu, ele vai abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, como foi apresentado para João Jesus? Como um leão, não é? Aqui, e como a raiz de Davi. Mas quando João olhou e viu, o que ele viu? O leão? Um cordeiro, como havido sido morto, ou seja, com marcas de ferida. Olha que coisa interessante, não? Com marcas de ferida. Então, para a eternidade, Jesus é o rei, é o Senhor, mas na ótica de João era o cordeiro que morreu por ele. Coisa interessante, não é? Então ele tinha 7 pontas, 7 pontas, ou seja, 7 chifres, e chifres vai representar poder, ou seja, a plenitude do poder. Se é 7, se algo aparece com o número 7, é porque fala da plenitude desse algo. Então as pontas ou os chifres, né, quer dizer poder. Tinham 7 olhos, ou seja, a onisciência, sabia de tudo, a onividência, via todas as coisas, e os que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Olha, quem estava sentado no trono, irmão? Capítulo 4, verso 1. Você não deixa mais eu escrever. Deus, o Pai, estava sentado no trono. Jesus então pega esse livro que está na mão de Deus, o Pai. Não é isso que está escrito aqui? Olhos, onisciência, nos olhos da onisciência, isso. Onividência, vê todas as coisas, sabe todas as coisas, isso. Sabe ver, né? Todas as coisas. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas, né, e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha as representações. Então é como se os servos de Deus orassem e Deus incumbisse, talvez esses seres celestiais, de irem enchendo essas taças, né, de orações, lágrimas e orações dos santos. Até quando a taça enche e transborda, Deus vai lá e responde a oração. Olha que coisa interessante, irmão. Essa seria uma ideia possível, tá certo, da interpretação. Então havia lá esses 4 animais, os 24 anciãos, eles se prostraram diante do cordeiro. Então todos eles tinham essas harpas e todos eles tinham essas salvas cheias de incenso, que são as orações dos santos. E aí eles cantavam um novo cântico, ó, de novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e... deixa eu parar aqui, no verso de número 11.
Não, vamos até o verso 14, que aí eu completo aqui o raciocínio. Então, verso 11: E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Imagine a cena, irmãos. Milhões e milhões de anjos cantando, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder, para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém, quer dizer, assim seja, né? E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Então Deus aqui é adorado por um segundo motivo. No capítulo 5, pelo fato de ser criador de todas as coisas, e aqui por ser resgatador de todas as coisas. De todas as coisas. Não é só dos homens, não. Jesus aqui com a sua morte resgatou toda a criação de Deus. Tanto é que os seres que estão no mar, na terra, todos eles louvam a Deus, toda a criação adoram a Deus, porque agora Jesus resgatou com o seu sangue, não só para Deus os homens de todo povo, tribo, língua e nação, mas toda a criação ela foi resgatada pelo sangue do Cordeiro. Então Deus é aqui adorado por ser resgatador da sua criação. Então ele é adorado por ser criador e por ser salvador ou resgatador. Olha só, irmão, que cena linda, né? Então isso aqui mostra o final da história humana. Tudo bem? Bora junto aqui para ver se a gente consegue estar desvendando aqui os mistérios do Apocalipse. Tem que pôr assim, né? Senão o povo não se interessa. Os mistérios do Apocalipse e tal. Vamos lá, capítulo 6, amados. Vamos abrir junto com o capítulo 6, e aí a gente vai precisar agora estar um olho no peixe e outro no gato. Ou seja, um no capítulo 24 de Mateus e outro no capítulo 6 de Apocalipse, tá bom? Para a gente ver esse paralelo. Lembra na aula passada que eu disse que nós iríamos estudar o capítulo 24, né, de Mateus, que ele é escatológico. Então, capítulo de número 24. Se vocês quiserem depois em casa, com mais detalhe, eu vou tentar fazer aqui, mas não sei se eu vou conseguir. Mas em casa, irmãos, faça isso, que você vai ter um enriquecimento do conhecimento da escatologia. Se estudarem capítulo 6, o capítulo 24 de Mateus, do verso 5 até o 35, e o capítulo 9 de Daniel. Então são três passagens da Bíblia que tem que ser estudados simultaneamente. Ou seja, capítulo 6 de Apocalipse, que é o que a gente vai ver agora, capítulo 24 de Mateus, do verso 5 até o 39. Estou vendo que tu não vai estudar, não está anotando? 5 e ao 39. E o capítulo 9, desculpa, é 5 ao 35, tá? Mateus 24, 5 ao 35. E o capítulo 9 de Daniel. Então, é bom que vocês, inclusive, se puderem, peguem 3 Bíblias e abra cada uma em uma dessas passagens. Então, você pode repetir os 2 de Daniel? Sim, Daniel, capítulo 9. Não, os 2 Mateus, capítulo 5, capítulo 24, melhor dizendo, capítulo 24 de Mateus. E Apocalipse 6. Versos 5 ao 35. E o Apocalipse, capítulo 6. Então, eu aconselho que vocês façam isso, vocês vão ter uma visão muito mais abrangente. Vocês têm todos os detalhes, irmãos. Vocês têm lá a profecia do Antigo Testamento sobre esse período, vocês têm a fala de Jesus sobre esse período, e vocês têm a fala de João em Apocalipse. Então aqui é um evento só contado por 3 pessoas diferentes: Daniel, Jesus e João, e 3 épocas diferentes também, só que eles estão trazendo detalhes diferentes de um mesmo episódio, de uma mesma ocasião. Olha só, irmãos, então aqui a gente tem material aos montes para que a gente saiba, e a gente vai, é mais ou menos um quebra-cabeça, né? Você pega uma pecinha lá de Daniel, uma pecinha de Mateus, uma pecinha de Apocalipse e aí monta a figura toda, o quadro todo, tá? Então façam isso em casa. Eu vou tentar fazer aqui, mas vamos ver se, aliás, eu aconselho que vocês façam esse caso, vamos ver se a gente consegue. Então Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Bom, já que eu sugeri, vamos começar do início mesmo, né?
Daniel capítulo 9. Eu vou fazer a leitura e eu disse para vocês que não ia ter pressa, né, em estudar essa matéria. Então assim, irmãos, se uma aula eu conseguir falar um capítulo, 2 capítulos, alguma coisinha assim, eu não vou me preocupar nem me avexar, não. Você vai ler agora Daniel. Daniel capítulo 9. Depois nós vamos ler o capítulo 25 de Mateus. Mas agora Daniel. Vamos lá, Daniel capítulo 9. Nós vamos ler. Aqui de fato é algo escatológico, né? Capítulo 9 de Daniel. E é leitura bíblica mesmo, irmãos. Não tem jeito. Vamos ler o texto bíblico. Ler a Bíblia. Eu nem sei se teve matéria que a gente leu tanta Bíblia quanto a gente vai ler aqui, né? Então, capítulo 9. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, na nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu não sei se vocês lembram, alguma matéria a gente falou que era muito importante nós sabermos aqui qual era a data, inclusive para a gente fazer as contas direitinho. Lembram? Não? Então nós vamos rever isso aí, relembrar. Era de 70 anos. Então o Daniel, ele estava se referindo a Jeremias capítulo de número 25, verso 10, capítulo 29, verso 11. Ele estava se referindo a isso aqui, tá? Ó. Os livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Os profetas liam os outros profetas. Os profetas conheciam as escrituras sagradas. Os profetas conheciam as profecias. Então, olha que coisa interessante. E um lia o outro, né? E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para o buscar em oração, e rogos de jejum, e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda o conserto e a misericórdia para com os que te amam, e guarda os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele, e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus, e para andarmos nas suas leis que nos deu pela mão aos seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele, e ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém, como está escrito na lei de Moisés. Todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como se vê neste dia, pecamos, procedemos impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se da tua ira e o teu furor da tua cidade, de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu,
os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo santo monte, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde, lá para as 3 horas da tarde, hein? E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Aqui começa, irmãos, uma revelação que diz respeito ao final dos tempos. Então olha só a expressão, no verso 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, ou seja, isso dizia respeito ao povo de Israel especificamente. Ele vai explicar aqui que 70 semanas representam 490 anos, tá? A semana aqui representa, semana 7 dias, mas são 7 anos. Então 7 anos vezes 70, quanto que dá? 490 anos, não é? Então é por isso que eu disse, a gente precisa entender a data do fim do cativeiro, que é em 516, irmãos. Então no ano 516, contando 490 anos, tá certo? Aí a gente tem toda essa linha histórica traçada. Mas vamos perceber aqui que tem algumas coisinhas interessantes aqui. Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, olha só, até Jesus, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. 7 mais 62, quanto que dá? 69. Então, desde a ordem que saiu para restaurar a cidade, ou seja, no ano 516, foi a ordem que saiu por Ciro para restaurar a cidade. Até o Messias serão 69 semanas, 483 anos. Quando a gente calcula o ano 516 até o nascimento de Jesus, dá exatamente 483 anos, irmãos. E a gente está falando aqui de 500 anos antes de Cristo, ou 516 anos antes de Cristo, né? Olha que coisa interessante. Bora aqui. Então, desde a saída da ordem para restaurar, aleluia, te abençoe. Choro, faz tempo que eu não dou um choro. Vamos lá, irmão. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 72 semanas, olha só, será tirado o Messias. Depois das 62 mais as 7, né? Então, ou seja, o Messias seria tirado. Olha que coisa interessante. O Messias não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como a inundação. Olha que coisa interessante. Então, quando Jesus ele é morto, ele é crucificado, ele ressuscita, ele ascende ao céu, né? Então, o Messias foi tirado depois desses 483 anos, ele foi tirado. E aí quem que entra? O povo do príncipe. Quem é esse povo do príncipe? É o general Tito do Império Romano, que entra na cidade, destrói o templo, persegue, né, o povo judeu, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações, e ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. Veja bem, amados, isso aqui a gente vai ver lá em Apocalipse. Guardem essas informações, tá? Então
príncipe, ele firmará um concerto com muitos. Isso vai falar do anticristo, que fará uma aliança com muitos poderosos do mundo, por uma semana, ou seja, por 7 anos, né? A questão do profeta Daniel e dos demais outros profetas é que quando falou de 490 anos, falou sem o intervalo da igreja. É como se algo fosse acontecer imediatamente, ou seja, Jesus, ele ascendeu ao céu, viria logo esse anticristo, né? Faria o concerto com muito, perseguiria Israel, faria o concerto com as nações de 7 anos. Então, assim, na ótica, na visão, e o que foi revelado para o profeta é que seria algo, na impressão que se dava, que seria algo assim, direto. Só que em 483 anos, onde o Messias é tirado, há um intervalo. Que intervalo é esse? É esse intervalo nosso que a gente está passando, que é o intervalo da igreja. Entendeu? Que já dura 2000 anos. Mas isso não foi revelado para os profetas. Então, para eles, ia acontecer algo assim, direto. Então, esses 7 anos vai se cumprir lá no final dos tempos, que pode ser amanhã. Quando isso aí você está falando sobre o anticristo. Sim. Que aí, quando ele virar, você está falando que nós estamos nesse intervalo sem acontecer isso. Quando acontecer, que aí é como se ele estivesse contando que foi seguido, né? Isso é. Quando Jesus, quando o Messias, ele morre, né? Quando é tirado, morto, que tá falando isso essa expressão é tirado, morto. Então, o que dá a entender lendo Daniel é que então, em seguida, já viria então, surgiria o anticristo, perseguindo o povo de Deus, aquela coisa toda. Se a pessoa não interpretar isso daquele jeito, pronto, já fala que naquele tempo já começou, já veio um anticristo, exemplo. Na verdade, assim, vai haver na história uma pessoa que ela tipifica, né, ela representa o anticristo, que a gente vai ver mais para frente, que esse é o capítulo 11 de Daniel. Vai falar dessa pessoa que é o Antíoco Epifânio, que na verdade ele foi uma pessoa que perseguiu os judeus naquele período de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. Houve um período de 400 anos, né? Então acaba lá o último livro, no nosso caso Malaquias, e até Mateus ser escrito. Então aqui tem 400 anos, onde não houve revelação escrita de Deus. E aí onde surgiu o Judas Macabeu, né, que lutou contra, que foi lá um revolucionário, que lutou contra, mas o Antíoco Epifânio entrou no templo de Jerusalém, ele matou muitos sacerdotes, ele ofereceu uma porca, que era um animal imundo, no altar lá de Jerusalém, né? Ou seja, ele representa mesmo esse anticristo. Antíoco, né? Antíoco, quer dizer até algo que é contra, né? Que é anticristo, Antíoco. Então, olha só, ele firmará um concerto com muitos por uma semana, ou seja, por 7 anos. E na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então guardem aqui essas informações. Vamos para o capítulo 24 de Mateus. Vamos lá. 24 de Mateus. Capítulo 24 de Mateus. Depois